Oi, pessoal, tudo bem? Opa. Então, vamos continuar a fazer cálculos, né? Alguém já deve estar se perguntando, professor, e a lista de exercícios? Calma, eu já vou fazer essa explicação, né, de hoje. E aí eu vou colocar exercícios que já mais ou menos contemplam os cálculos que a gente apresentou até aqui, tá bom? E então, com uma única bateria, vocês já vão ter condições de calcular tudo. E então eu acredito que isso seja assim mais proveitoso e também a gente não fica fazendo picado, né? Faz de uma vez só, tá? Pessoal, eu queria, antes de começar a falar aqui do IRRF, queria só fazer um comentário que eu não fiz nas videoaulas anteriores, mas é importante fazer. Vocês devem ter percebido que na hora que você vai fazer as contas, né, você vai ter várias casas decimais. E a pergunta que é comum, né, acontecer quando aparecem várias casas decimais, qual é o critério, né, para as contas que nós fazemos aqui nos cálculos trabalhistas? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou explicar agora, tá bom? Quando nós vamos calcular o FGTS, então, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele é algo a favor do trabalhador. Eu não desconto o FGTS. Então, é um valor que o empregador, o patrão, é que vai ter que desembolsar e depositar, favorecendo o trabalhador. Então, quando você aplicar 8% sobre o valor do salário, no arredondamento, você sempre faz o centavo acima, tá? Então imagine que na conta lá deu, sei lá, R$ 55, né? E aqui eu vou só parar na terceira casa decimal, tá bom? R$ 55 e 317 milésimos de real, né? Então tem um 317 aí. Como é que eu transformo esse 317 milésimos, né, em centavos? Nesse caso eu vou colocar no centavo seguinte, que seria o 32 centavos. Então você vai arredondar esse 7, né, e para cima. Então vai virar, ao invés de 317, passa a ser 320, que a gente vai ignorar, desprezar o zero, e passamos a falar então que esse valor seria 32 centavos. Né? Então, nesse meu exemplo aí, então, você faria esse arredondamento. Ah, professor, mas e se for R$ 48,221 Né? 221 centavos, um milésimo, 221, desculpa, milésimos de real, né? Então tem um milésimo aí, né? Ah, um valor pequenininho, arredonda para cima. Então não vai ser arredondado para baixo, né? 22 centavos. 221 milésimos, esse 1 milésimo, apesar de ser 1 milésimo, né, um número bem pequeno, ele forçosamente levaria a centavo superior, que nesse caso então seria 23 centavos. Então nesse meu exemplo, né, do R$ 48 e 221 milésimos de real, no arredondamento ficaria R$ 48,23, mesmo sendo um milésimo. Mas isso é para o FGTS porque ele favorece, né, o trabalhador. Nos descontos, os descontos desfavorecem o trabalhador. Então, quando você desconta lá a contribuição previdenciária, né, o INSS, então ele é um valor que diminui o ganho do trabalhador. Como ele é uma diminuição, então ele desfavorece o poder aquisitivo do trabalhador, então a gente não arredonda. A gente simplesmente despreza da terceira casa decimal em diante, né?
Então, de novo, né, se for 55 reais e 317 milésimos de real, né, a gente vai desprezar os 7 milésimos e vamos ficar com 31 centavos nesse caso. Nossa, professor, se é para FGTS, arredonda para cima. Isso, R$ 55,32. Se é INSS, arredonda para baixo. Não é que arredonda, despreza. Então ficaria R$ 55,31. Ah, tem uma diferença de 1 centavo. Sim, esse 1 centavo que nesse exemplo que eu estou dando é o mesmo número, mas por FGTS eu acrescento, né, eu vou para o centesimal superior. E no outro eu desprezo as casas do milésimo em diante, sempre pensando em favorecer o trabalhador. Ah, mas você favoreceu 1 centavo o trabalhador. Sim, né? Mas esse 1 centavo eu favoreci o trabalhador e não prejudiquei o trabalhador. Tá bom? Então essa é a regra. No outro exemplo, né, que eu tinha dado lá, o R$ 48,221 milésimos de real, então no FGTS vocês devem se lembrar, a gente vai arredondar para cima, vira 23 centavos, fica R$ 48,23. Se fosse INSS, se fosse o resultado do cálculo previdenciário, a gente desprezaria esse 1 milésimo. Né? Ficaria então R$ 48,22. De novo, né, deu uma diferença de 1 centavo, mas é exatamente isso que tem que acontecer mesmo. No FGTS eu arredondo para cima, na casa centesimal, né, na unidade de centavo. E no caso dos descontos, eu desprezo todas as casas a partir do milésimo. Da terceira casa decimal eu desprezo, simplesmente fico apenas com os valores até a segunda casa decimal, até o décimo, né? Desculpa, até o centésimo, que é o que vai dar, né, inclusive, a origem do nome centavos, tá bom? Bom, eu vou explicar agora um outro imposto que também é descontado, também reduz o salário do trabalhador, e aqui vai ser a mesma regra, tá bom? Do INSS. Então eu desprezo da terceira casa em diante. Eu não arredondo para cima e simplesmente eu desprezo todos os números que aparecerem a partir do milésimo, da terceira casa decimal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender o que é essa sigla, IRRF. Então o IRRF que aparece nos recibos que os trabalhadores recebem, né, a partir do pagamento, o trabalhador recebe um documento, um recibo de pagamento, que normalmente é muito conhecido como olerite. Quando ele recebe então esse olerite, esse recibo de pagamento, tem lá um dos descontos que vai aparecer, que ele vai estar listado, é o imposto de renda retido na fonte. Como o nome já sugere, ele é retido na fonte. Então a fonte pagadora, né, o patrão, ele já retém esse valor para destinar a quem? Para o governo. Tá? E o nome, então, né, o que significa essa sigla? Né? IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. E ele corresponde ao Imposto de Renda da Pessoa Física, que também é uma outra sigla muito comum, né? IRPF. Eu não coloquei ali no slide, mas depois eu acrescento para vocês se familiarizarem. Então, existem duas siglas relacionadas ao imposto de renda, muito comum para o trabalhador assalariado, que é o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, e o IRPF, que é Imposto de Renda Pessoa Física. Tá bom? O IRRF, ou seja, o Imposto de Renda Retido na Fonte, ele é mensal, então, assim como o salário, né? O salário também costuma ser mensal. Então, mensalmente o trabalhador recebe o salário, então mensalmente ele vai ter descontado a contribuição previdenciária e o imposto de renda, tá bom? E quando eu falei que esse valor, né, o patrão retém já ali no pagamento, então o trabalhador nem recebe esse dinheiro. Né? Não é o trabalhador que paga o imposto de renda, é o patrão que paga por ele. Né? Mas fica sob os cuidados do governo, né? Eu falei que manda para o governo, mas sob os cuidados de quem? Da Receita Federal, que é um órgão vinculado hoje, né, atualmente, ao Ministério da Economia. Tá bom? Então é a Receita Federal que gerencia o recebimento, né? E depois ele, óbvio, ele vai deixar esse valor à disposição do Tesouro. Aí vai entrar, né, no orçamento do governo
e o governo vai fazer a destinação desse dinheiro conforme o orçamento que foi pré-estabelecido, normalmente, né, pré-estabelecido no ano anterior, tá bom? Mas não vou entrar aqui no mérito dessa parte de que acontece com o orçamento público, tá bom? Vamos nos ater aqui. O imposto de renda, e aí, aí não só a pessoa física, mas principalmente, talvez até, a pessoa jurídica, o imposto de renda é a maior fonte de arrecadação tributária do governo. É um dos impostos mais importantes, então, para a sustentação orçamentária do governo federal, tá? No nível da União, da Federação. Opa. Bom, anualmente, né, o governo federal deveria, eu devia ter frisado ali, né, com deixado em vermelho, deveria atualizar a tabela de incidência mensal. Igual a tabela do INSS, aqui também deveria acontecer o mesmo. Porém, a última atualização dessa tabela de incidência mensal, ela ocorreu em 2015. Então, em 2016 não teve correção monetária, 2017 não teve correção monetária, 2018 não teve correção monetária, 2019 também não, e agora, né, com a pandemia não teve, e agora em 2021 tudo indica que não haverá. A gente ainda pode acontecer, né, de nesse mês ainda, em janeiro, o Ministério da Economia decidir, deliberar que vai ser feita uma atualização. Mas por enquanto, então, até a data de hoje, nós não temos essa atualização. Então, os valores que eu vou apresentar para vocês da tabela de incidência mensal são valores de 2015 que se repetiram em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e tudo leva a crer que serão reproduzidos agora também em 2021, ou seja, não haverá correção monetária. Essa desatualização, e aí a gente já está partindo para o sexto ano, né, de desatualização, ela indiretamente implica no aumento de imposto sobre os trabalhadores assalariados. Porque quando eu não atualizo, não corrijo monetariamente os valores, então os trabalhadores que possam, nesse período aí, ter tido algum aumento salarial, eles se enquadraram num, talvez, né, eles mudem de faixa e acabem por pagar um valor maior de alíquota. Né? Então, percebam que, neste caso, né, a desatualização acaba servindo de aumento de imposto. E aumento de imposto sobre quem? Sobre o trabalhador assalariado. Tá? Por isso que uma das grandes reivindicações sindicais, quase uma unanimidade entre os sindicatos no Brasil inteiro, é cobrar do governo, né, essa atualização. Porque isso, de certa forma, prejudica o trabalhador, porque ele acaba pagando mais imposto de renda, e se ele paga mais imposto de renda, então ele fica com menos salário. Né? Ele fica com um salário líquido cada vez menor, né? Somado à inflação que aumenta o preço das coisas, mistura tudo isso, você tem uma redução cada vez mais drástica do poder aquisitivo do trabalhador. Tá? Mas quem sabe isso mude. Né? Por isso que é importante nós escolhermos bem os nossos governantes. Isso aqui, né, a atualização dessa tabela, a correção monetária, ela deveria ser uma obrigação de todos os governos, em respeito ao trabalhador. Né? Pessoal, eu vou apresentar então agora para vocês a tabela, tá? Tabela de incidência mensal vigente do imposto de renda pessoa física, que é utilizada, né, para cálculo do imposto de renda retido na fonte. Tá? Como eu já falei, não teve correção monetária desde 2015 e muito próximo daquilo que a gente viu lá com o INSS, então você também tem 5 faixas, né? Tem uma primeira faixa que é isenta lá, não tem alíquota nenhuma, e se não tem alíquota, então não tem parcela deduzível, tá bom? Tem 3 faixas intermediárias ali com intervalos de limite inferior e superior, com os quais a gente, por diferença de 1 centavo inclusive, com os quais nós nos referenciamos para enquadrar o valor do salário bruto, do salário nominal bruto do trabalhador e
quer dizer, o salário não, desculpa gente, a base de cálculo, tá? O salário é do INSS. Aqui não é o salário, mas eu já explico o que é base de cálculo. Então eu vou usar a base de cálculo e se ela se enquadrar nesses limites inferior e superior dessas três faixas intermediárias. Opa, desculpa. Aí eu vou aplicar a respectiva alíquota e vou fazer uma dedução, tá? Diferente do INSS, que quando chega no teto, a partir daquele teto, eu desconto um valor, né, o mesmo valor, independente do valor do salário nominal bruto. Porque a Previdência Social tem um teto de pagamento de aposentadoria, no imposto de renda não existe isso, tá? No imposto de renda eu aplico, né, para valores acima ali de R$ 4.664,68, tem um valor acima, um centavo, tá? R$ 4.664,69, pronto, eu já vou aplicar a alíquota de 27,5%, quase 30%, né, de desconto, porque eu vou descontar esse valor, né? Apesar que tem esse valor para deduzir de R$ 869,36, tá bom? Então a gente vai sempre precisar olhar para essa tabela para poder calcular o imposto de renda, tá? Então vamos lá. E aí é óbvio, vamos começando com um exemplo, né? A melhor forma de nós entendermos aí os cálculos. Pessoal, para não ficar aquele vídeo muito extenso, então eu vou fazer igual eu fiz na aula do anterior, tá? Eu vou também dividir em partes. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou interromper essa gravação aqui, essa vai ser a primeira parte, tá? Eu terminei a primeira parte e aí da segunda parte em diante eu vou fazendo os exemplos. Até daqui a pouco.